presença desses trabalhadores do Fé e Esperança. Isso é muito bom. E aqui, onde chegamos, onde cada um vem buscar um pouco, eu diria, de alento espiritual, um pouco mais de conhecimento. Conhecimento, quando eu estou falando conhecimento das leis de Deus, conhecimento dessa doutrina, que tanto consola e tanto nos dá ânimo para continuar acreditando em dias melhores, acreditando que nós podemos estamos passando por uma situação difícil, mas que se a gente tem o objetivo e esse pensamento contínuo no bem, nós passaremos esse momento com menos dores, com menos sofrimentos. Então, queridos irmãos, nós aqui hoje trouxemos para a reflexão da noite de hoje, já falamos, né? Acho que muita gente já conhece. Eu confesso que eu já fiz esse estudo, logo que foi lançado, já faz muito tempo, eu fazia parte da reunião de sexta-feira à noite. Reforma Íntima Sem Martírios, o médio Vanderlei de Oliveira, e o espírito é Hermance Dufour. A gente já fez estudo mesmo. O SOS, cadê o Paulo que vai lembrar, né? O SOS a gente fazia estudo com ele e fizemos, logo que foi lançado, na nossa reunião de sexta-feira à noite, quando eu era de sexta-feira à noite. E as coisas de Deus são tão interessantes que a gente lê, depois a gente estuda, e quando a gente vai novamente estudar uma lição que já foi lida mais de uma vez por nós, é como se nós estivéssemos lendo pela primeira vez. É muito interessante. Porque a gente vai descobrindo nuances que a gente não tinha percebido. Como assim? Eu já estudei esse capítulo várias vezes. E isso dá para a gente uma dimensão do que é essa doutrina e de que a gente tem ainda que aprender com ela, né? Ou seja, não só a doutrina espírita, mas o que a gente tem que aprender com essa dimensão que somos nós espíritos, porque somos espírito, neste momento encarnados, desencarnados, continuaremos espírito, apenas sem a vestimenta carnal. Então, quando a gente tem uma proposta de crescimento, de encontro, aquilo que Jesus já trouxe para nós há tanto tempo, e que até hoje nós temos uma grande dificuldade de assimilar, de seguir realmente esse caminho, essas pegadas do Mestre, como ele veio nos ensinar. Ele veio trazer para nós, pessoalmente, todos os seus ensinamentos, de forma exemplificada, não só falada. Então, vejamos bem. Então, Mary, por que estamos aqui? Porque nós somos ainda, segundo a irmã, ainda muito renitente, ou seja, repetimos erros várias vezes, várias encarnações e assim, a gente vai o nosso crescer é muito lento. Mas o que a gente não pode é parar. Então, aqui, na primeira questão, ela começa assim. Esse livro todo, ela cita o Evangelho na primeira frase, tá? Nesse capítulo 2, ele fala a ética da transformação. Essa ética é um conjunto de valores, são hábitos que nós vamos criando, e aí nós fazemos conjunto de moral, ou seja, a ética está embutida nela, essa moral nossa. Então, na nossa sociedade, temos a ética médica, então cada grupo, muitas vezes, tem um tipo de ética, que deveria ser única. Ética tem que ser ética em qualquer lugar, em qualquer profissão, onde estejamos. Mas, enfim. Então, ela vem falar dessa ética. Como é que a gente pode crescer espiritualmente dentro de uma ética? Então, a gente vai seguir aqui, a gente vai ser fiel aqui à Hermance, lógico, né, colocando algumas palavras nossas, mas aqui temos que seguir com fidelidade, porque é de um ensinamento, ela faz uma coisa tão fácil para a gente que a gente tem que buscar de fato. Então, ela diz, a primeira frase, ela diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Claro que a gente acrescentaria o verdadeiro cristão, só que lá na frente ela vai falar exatamente disso, né? Porque todo
todo cristão, ele é reconhecido pelas suas obras, pela sua postura diante das pessoas, pelaquilo que ele faz. Então, quando ela diz que é reconhecido o espírita pela sua transformação moral, é preciso que a gente se detenha a isso e comece a pensar. Bom, então, eu já faço a diferença no mundo. O que é que eu estou fazendo aqui e o que eu posso aprender mais? Só um minuto. Bebo muita água, gente. Então, essa frase dela, essa frase, sempre eu disse que esse livro todo ela tem uma frase do Evangelho, está no capítulo 17, item 4. Então, quem quiser lá pesquisar, está lá na íntegra, falando sobre isso. E ela diz assim: a reforma íntima, acho que eu não achei ainda direito o lugar certo. Tá, não, peraí, acho que sou eu que tenho que me achar para falar, não é você não. A reforma íntima é trabalho processual. Aí ela faz ponto. Puxa para mim. Aqui? Ah, tá, mas está todo mundo me ouvindo bem, né? Acho. Então, ela diz que a reforma íntima é um trabalho processual. Processual significa que tem etapas, que tem um segmento. Então, ele não vai dar salto. Então, é um processo, é todo paulatinamente, nós vamos crescendo, e ao ponto de que, de repente, as pessoas percebem em nós, muitas vezes, você está diferente, você hoje tem outro comportamento. Por quê? Não que as pessoas queiram mostrar isso ou não, mas é tão natural, porque é assim que deve ser. Então, mas ela diz para a gente ter um cuidado, por quê? Ela diz, nessa saga da mutação, ou seja, dessa nossa mudança, nessa saga da mutação, de crescimento, o maior obstáculo, ela às vezes não é muito boazinha não, tá? O maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal e conjunto de viciações do ego repetido durante muitas existências. Então, olha onde é que está a nossa dificuldade, olha onde está o obstáculo. É ela que diz, tá? Sou eu não, né, Mary? Não. O nosso obstáculo maior de transpor, desse crescimento ser muito mais, vamos dizer, mais acelerado, né? Porque a gente vai, como diz aquele cantor, né? A gente anda a passos de formiga e sem vontade, né? Então, ela diz que esse processo, o grande obstáculo que nós vamos encontrar é exatamente aqui, no nosso interesse pessoal. Ou seja, será que o mundo está assim muito egoísta, as pessoas? Será que está? Porque aqui ela está dizendo isso. E será que realmente, quando a gente convive com a nossa família, seja quem for, um grupo maior de amigos, enfim, a gente vai percebendo às vezes, né? Aí nós, tá? Eu não estou falando o que eu estou falando aqui, né? A gente percebe no outro, que é tão fácil perceber no outro, né? Mas ela está falando aqui para a gente se observar e dizendo para nós que o obstáculo maior que o ser humano encontra nesse crescimento é exatamente aqui, nesse conjunto de interesse pessoal. Porque, assim, a gente até se propõe a fazer o bem, até a gente se propõe a ajudar as pessoas, não é? Mas não é sempre depois. Nós sempre colocamos nossos interesses em primeiro lugar. Não, mas isso é uma verdade. Se alguém faz diferente, parabéns. Mas é uma verdade. Não, peraí, Mary, mas eu vou deixar minhas... Não, não é isso. Mas, na verdade, Jesus não quer que a gente deixe as coisas e cuide só do outro. Porque quando eu não cuido de mim também, eu não estou sendo caridosa. Mas Ele quer que eu olhe a dor do outro. Ele quer que nós também percebamos que o outro está necessitado, seja de o que for, seja de um olhar, seja de uma palavra, seja de um atendimento, enfim. É esse olhar que Jesus quer de nós. Esse olhar que Ele sempre teve para todos. Ah, mas Jesus é Jesus, né, Mary? Verdade. Ué, mas nós não queremos ser os seus seguidores, nós não temos aqui um roteiro deixado por Ele, nós não temos aqui esse livro, que é o nosso mapa de conduta moral. O que é o Evangelho? Conjunto das leis morais do Cristo. E se nós temos tudo isso, essas oportunidades, então por que a gente encontra ainda tanta dificuldade de crescer, né? Então vamos aqui mais um pouquinho aqui.
E ela diz assim, que não basta só reconhecer em nós as dificuldades, né, o trabalho, aquilo, né, porque senão a gente vai cair numa armadilha muito perigosa. Por quê? Vamos assim tentar entender o que ela quer dizer. Porque eu reconheço em mim, vamos colocar assim, nós aqui, né, que eu ainda sou egoísta, que eu ainda sou uma pessoa irritadiça. Isso eu sou mesmo, tá, gente? Não vou enganar ele, porque eu vou falar para vocês. Que eu ainda sou uma pessoa invejosa. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, que nós ainda temos isso, aí a gente reconhece tudo isso. Bom, peraí, então faz uma listinha, como o Divaldo costuma dizer para nós, faça uma listinha daquilo que você tem mais dificuldade na sua vida e começa por um item para eliminar essas imperfeições que você, por uns anos, se você continuar isso, você vai ver que você vai eliminar bastante coisa. Tá, então nós temos tudo isso. Reconheci, ponto. Tá, mas eu reconheci e faço o quê? Aí é que ela está dizendo que é o perigo. As garras perigosas, porque eu reconheço tudo isso, sei que preciso mudar, mas nada faço. Então, quando a gente reconhece que tem uma imperfeição, e isso faz com que a gente se inquiete, que na verdade a gente fica inquieta com as coisas que a gente já não faz tão certinho. A gente fica. A gente não vai dizer para os outros, mas a gente fica. A gente fica, como assim? E fica assim, ó, brigando com você mesmo o tempo todo. Não é assim? A gente fica brigando com a gente. Aí é a hora que ela vem dizer aqui, ó. O extenso, ele diz que o caminho é extenso, né? Ela diz assim. E ela diz aqui mais assim. Esse caminho reeducativo na vitória sobre nossa personalidade, porque o tempo todo esse capítulo ela vem falando sobre isso, sobre a nossa personalidade manhosa, talhada pelo egoísmo. Não sou eu que estou dizendo, não, tá? Pode pegar o livro da irmã. Aí, ó, ela pega a dor, né? Então, nós somos talhados pelo quê? Pelo nosso egoísmo, essa personalidade manhosa. O que é isso, Mary? O que é isso? Vamos colocar. Acho que todo mundo que está aqui, de repente, faz parte de algum grupo, seja de estudos, seja de trabalho, seja na escola, sempre a gente está em grupo, ou família. Então, é aquilo, né? Imaginamos que nós temos um grupo aqui de estudo e todo grupo de estudo, a gente começa a levantar as questões. E eu acho isso, o outro acha aquilo, porque é isso que enriquece exatamente o estudo em grupo, tem essa riqueza que ele tem um leque enorme, uma visão que alguém teve que eu não tive. Nossa, mas é verdade. Quando você lê sozinho, você só tem a sua visão, você só consegue só ter uma, né? E aí, mas aí o outro fala, não, Mary, eu não concordo com você, eu acho que as coisas não são assim. Aí peraí, já não gosto mais de fulano, porque fulano não discordou de mim. Então, essa coisa manhosa da nossa personalidade, ela é sem abolida. Ela tem, o que a gente mais sofre dentro de uma casa espírita, mais sofre é modo de se dizer, né? O que a gente mais percebe, vê ao longo dos anos, aí, quando a gente fica muito tempo, é os melindres. Nós ainda somos muitos, nos melindramos com coisas que já não era mais para fazer parte do nosso cardápio de vida, vamos dizer assim, né? Nós não temos um trabalho, nós não temos a preocupação de mudar hábitos na nossa vida, seja de alimentação, seja de dormir. Peraí, eu durmo pouco, durmo tarde, vou começar... A gente começa a ter modificar coisas na nossa vida, mas é preciso que essa mudança aqui, quando se trata desse nosso crescimento espiritual, ela tem que ser mais fortalecida. E aí ela vem trazer para nós vários caminhos que pode ajudar a gente a crescer e a não ficar assim, apenas se martirizando. Porque ao mesmo tempo em que a irmã se fala, muitas vezes ela fala duro para nós, mas ela também, em todos os seus livros, que eu já li quase todos, não? O primeiro livro dela foi Mereça Ser Feliz. Estou falando certo? Aí alguém pode concordar comigo? Não foi o primeiro? Gente, eu comprei o livro com todo entusiasmo. Quem é que não acha? Todo mundo aí que está me vendo aí. Todo mundo acha que merece ser feliz, não? Eu acho. Além de mim, gente, ninguém mais? Oh. Aí eu peguei o livro toda entusiasmada, né? Tá, vai lá ler o livro. Eu falei, vou ler, eu mereço ser feliz. Mas é verdade, só que essa nossa felicidade, que a irmã se vem falar para nós, em toda a sua literatura, é exatamente porque a gente tem que saber diferenciar felicidade de prazer. Prazer é algo momentâneo. Vamos dar um exemplo assim comum.
A pessoa tem sérios problemas de fígado, de estômago, então ela não pode comer comidas gordurosas, certas alimentações pesadas, porque ela vai passar mal. Ah, mas a vontade, né? Se a gente pega assim, a gente vai, não, vou comer hoje, vou me dar o direito, e pega. E aí depois vem o sofrimento. Ela teve prazer? A gente teve prazer na hora que estava certo? Teve, porque te deu prazer. Mas é momentâneo. Assim é na nossa vida. Alegria é diferente. Aquele que traz alegria é algo mais permanente, é algo muito mais duradouro. Tá? Então, quando a gente aqui está, quando nós temos esse conhecimento do Evangelho, quando nós temos esse conhecimento de somos espíritos imortais e que não vamos morrer no sentido de acabar, isso dá para nós o quê, gente? Uma alegria, dá para nós uma certeza, principalmente nesses momentos. Gente, hoje, quem não tem pelo menos esse conhecimento, olha quanta dor a mais que a gente, porque eles não acreditam no amanhã. Então, as pessoas que estão partindo, para eles, acabou, né? Então, veja bem, então, esse prazer, todo prazer é momentâneo. A alegria não, a alegria é mais duradoura. Então, a alegria é aquela que você vai com raciocínio, que você faz com que... Vamos dar um exemplo. O que a gente faz aqui, nesse momento? Vocês que estão aí sentados, eu que estou, nesse momento eu estou, mas eu também fico sentada aí. Então, a gente vê nesse momento... Não sei se cada um teria um objetivo, mas, em regra geral, o objetivo é comum, ou seja, ouvir uma página do Evangelho, fazer com que essa página, essa lição da noite nos conforte, não é assim? Não é mais ou menos isso aí, né? Não é isso que a gente vê nessa busca dessa paz, dessa alegria, a alegria de fazer um trabalho voluntário. Gente, a alegria de fazer trabalho voluntário é algo que não dá para você dizer para você como que é, porque só sente, só sabe quem faz. Porque você sente um prazer tão grande que eu acho que todos que fazem trabalho voluntário sentem essa alegria, né? Porque eu sinto muito. Então, vamos mais um pouquinho aqui com a irmã. Vamos lá mais o que ela diz aqui. Oba, 2. Então, ela vem trazer aqui um caminho. A gente vai seguir aqui mais ou menos o roteiro dela. Espero que dê para ler todos, não sei. Eu esqueci de perguntar o tempo, mas acho 40 minutos, 50 minutos. Vai ser... Tá, então, tá ótimo. Então, aqui. Então, ela vem aqui. Primeiro, ela vem falar aqui, ela vem dando para a gente. E ela vem dando como se fosse uma diretriz, né? Ela delinha, então ela vale, a gente vai seguir aqui de acordo com a que ela colocou, para a gente avaliar, para a gente aos poucos e descobrindo isso que ela diz. Então, para que a gente cresça? Vamos dizer lá. Então, ela fala aqui do autoconhecimento. É através das luzes da imortalidade que se aspira dos fundamentos espíritas. É o mapa de como chegar ao eu verdadeiro, a consciência. Não está lá no Livro dos Espíritos? Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, por mais que eu não tenha nenhuma religião, por mais que eu não acredite em nada, quando eu faço algo que eu sei que não é correto, a minha consciência acusa. A nossa, seja de quem... Ah, não, mas quem não tem... A consciência acusa. Por quê? Exatamente porque ali está, Deus deixou dotado para nós essa lei aqui dentro, para que a gente exatamente pudesse despertar nesse momento. Então, ela vem dizer que desse autoconhecimento, lá vai na questão 919, trazida por Santo Agostinho, que quase todo mundo aí já sabe da questão, não sabe? Vou deixar vocês dizer o número. Não? Esqueceu? Também aqui não é arguição nem nada, né? Conhecimento de si mesmo. Então, ela está falando aqui, né, que esse conhecer a si é o que vai fazer a gente evoluir, crescer muito mais rápido. Então, os espíritos perguntaram assim para Kardec. Ou melhor, Kardec pergunta para os espíritos. Na questão 919, uma das questões mais conhecidas nossa. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Então, ele está perguntando, qual é o meio? O que a gente tem que fazer? É mais ou menos isso, né? E aí, como é que a gente faz? O que a gente faz para crescer, para ser mais rápido? E aí os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa aqui, ó, quem tem o livro dos espíritos, olha só o tamanho. Isso e mais um pouco. A resposta, tá? Então, a gente só deu aqui o primeiro. Por quê? Trazido por Santo Agostinho. Porque o conhecimento de nós mesmos é difícil. Peraí, Mary, por que é tão difícil eu reconhecer? Porque nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade não deixa. Imagina, você chega, eu chego, tá, gente? Chega na frente do espelho e fala assim, Mary, você ainda é egoísta, você é invejosa, você é isso. Não é difícil dizer isso pra gente mesmo? É assim. Isso ninguém vê, tá? É assim, escondidinho, fecha o quarto. Ainda temos a dificuldade de olhar para as nossas deficiências. E se eu não consigo, se eu não olho para aquilo que eu tenho que melhorar em mim, eu não vou melhorar. É por isso que a gente demora tanto. Não é porque a gente não saiba, a gente já sabe. Jesus já dizia, não consegue ver um cisco no olho do outro, mas não consegue ver uma... Gente, uma trave é um negócio assim, né? Vamos colocar... Jesus falou assim, muito claro, ele falou assim, ele falou uma trave. Então, se a gente não consegue em nós, ver uma trave que está em nós, mas consegue ver no outro um cisco lá do olho do outro. Por quê? Porque eu ver o defeito do outro, eu ver a imperfeição do outro, é muito menos dolorido do que eu ver as minhas próprias imperfeições. E a gente só vai melhorar quando a gente tem essa proposta de crescimento e de se olhar sem medo, de se olhar vendo toda essa lista. Eu digo para você, eu faço uma lista. Eu falei, meu Deus, eu tenho que... Mas é verdade, porque se você não faz isso, numa proposta de melhoria, a gente não melhora. A gente perde um tempo imenso aqui, e quando às vezes quer recuperar esse tempo, aí já não dá mais. Então, vamos lá. Ela fala aqui da postura do aprendiz. O que ela diz aqui? Que a gente jamais devemos deixar de perder o vício do interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo a aprender. Gente, eu acho isso aqui, quando a gente lê, parece assim tudo... a gente já sabe disso, não é não? Eu vou dizer, a gente escuta, então no centro espírita a gente escuta muita gente e a gente já fez isso, tá? A gente olha assim, antes, quando era todos os dias presencial, a gente olhava aqui ali a listinha de quem seria os palestrantes, não é? Agora a gente não tem isso pelo momento. Mas aí, a gente fala, esse fulano, vai falar desse assunto? Já escutei isso muitas vezes. Não vem não. Olha a falta de humildade nossa. Fulano que vai falar, não quero não. Enjoa, não quero. Gente, qualquer um de nós, eu digo sempre, eu sou repetitiva às vezes, algumas coisas. Qualquer um de nós que se propõe a vir aqui, falar do Evangelho, falar dos ensinamentos de Jesus, pode ter certeza, quando estamos sentados aí, prestando atenção no interesse maior de aprender, de ouvir os ensinamentos que o Cristo deixou para nós aprendemos muito, seja quem for que esteja aqui. Porque, na verdade, o que a gente tem que buscar é a essência do estudo. Não é se alguém está falando, se alguém não falou em concordância corretamente, isso não é importante. Tanto não é importante que vamos lembrar que Jesus começou sozinho, chega sozinho, e aí ele começa a rebanhar os seus discípulos. E quem ele foi buscar? Nas sinagogas? Nos doutores da lei? Não. Nos pescadores? Nos lavradores? Foram esses homens que nem sabiam ler, a maioria não sabia ler, e foram eles. Mas a gente sabe, claro, que esses espíritos já estavam escolhidos antes de estar aqui. Mas o que eu quero dizer aqui, neste momento. Então, o que os senhores da lei naquela época, né, seja quem for, vamos colocar como se fosse hoje. Imagina um homem acompanhado de 12 pessoas, humilde, simples, que nem sabe ler. A gente vai dar crédito?
Não, pensa comigo. Porque a gente sabe da história de Jesus, mas coloca na prática isso. Coloca isso na prática, de verdade. Não é verdade? Então, olha a lição de Jesus. Jesus desce do esplendor de onde ele vivia e vem nascer num curral, porque as pessoas falam manjedoura para ficar bonito. Não, é um curral mesmo. E é onde os bichos comiam. E seu lençol, o forro do seu berço, vamos colocar, no primeiro momento, foi as palhas que os animais comiam. Olha só quanto a gente tem que aprender para ser humilde. Nós precisamos de trabalhar em nós a humildade que tantos espíritos grandiosos já vieram aqui e deixaram de exemplo. E eu estou falando de gente contemporânea, que aí fica mais fácil, a gente fica mais perto de nós, né? Fica mais próximo falar da Irmã Dulce, fica mais fácil falar de Chico Xavier, fica mais fácil, porque, mas aí Jesus está lá há 2000 e poucos anos atrás. Mas vamos colocar essas pessoas aqui perto de nós, o exemplo que deu para nós de humildade, porque só quem é grande sabe servir. Deus é o nosso maior servidor. Deus nos serve a todos os momentos e a todas as horas. É o ser supremo do nosso planeta, que criou tudo. Qualquer coisa que imaginarmos foi criado por Deus. E mesmo assim, Ele ainda continua apostando em nós, acreditando que a gente vai ter jeito. Né? Então, vamos lá, que ela fala mais um pouco aqui. Ela vem falar aqui da observação de si mesmo, que a gente até já comentou. Então, vamos falar da renúncia. Renúncia, ela fala, é a mudança íntima que exige uma seletividade social dos ambientes e costumes em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. O que é isso? Ora, vamos colocar que uma pessoa tem vários vícios de várias formas, tá, gente? Vício não é só o do cigarro, da bebida, de outras coisas piores. Nós temos vícios de falar dos outros, nós temos vícios de lamentar a vida, nós temos uma série de vícios que nem percebemos. Então, quando ela vem falar aqui dessa observação de si, quando a gente começa a se observar, peraí, hoje eu estou reclamando muito. Porque às vezes a gente reclama mesmo, nem percebe, né? Aí, quando a gente faz essa observação conosco, a gente começa a ter essa diferença. E essa mudança que ela faz de observação de ambientes. Você já não gosta mais de estar em determinados ambientes, porque você não está mais nessa sintonia. Você já está mudando o seu padrão vibratório e com isso a gente não está querendo ser melhor do que o outro que ainda faz ou deixa de fazer, ou que a gente... Não, é que a gente já mudou, a gente não tem mais o mesmo prazer de estar. Vamos colocar, quem bebe, parou de beber. Conheço algumas pessoas. As pessoas que deixaram, eles evitam certo lugar. Uns evitam porque tem até medo de voltar a querer. Outros evitam porque não faz mais parte do seu dia. Não tem como a gente... Então, já viu que a gente sempre se agrega por afinidades? A gente vai se agregar. Estamos aqui juntos agora por quê? Estamos no mesmo interesse. Afinidades. Afinidade nossa de estarmos aqui. Eu vou tentar falar todo o caminho que ela fez, tá, gente? Então, falei, aceitação da sombra. Essa é ótima, né? Alguém lembra aqui no final de ano que a Maria Helena fez uma peça? Eu achei super legal. Quem sempre vinha festa, você vinha, né? Quem mais? Paula, porque tem... então, a Maria Helena fez uma peça e, assim, até botou uma roupa diferente, mostrando que nós somos sombra e luz. Gente, é perfeito isso. Aqui ela está falando dessa sombra. Aceitar a sombra em nós é aceitar que nós já mudamos, tá? Nós estamos caminhando, tá vendo? Aqui que a gente está seguindo o caminho. Eu já mudei meu comportamento, eu já estou diferente, mas eu aqui estou nessa minha aceitação da minha sombra. Eu tenho que reconhecer em mim
que eu ainda cometo coisas que eu não gostaria, que eu ainda faço coisas que eu não gostaria. Espera aí, eu fiz alguma coisa. Vamos colocar nós aqui. Imaginamos hoje que alguém teve uma atitude que reprovaria em si mesmo. O que a gente faz? Vai se condenar? Ah, não, vou largar, porque... Não, eu tento o erro. Não. Aqui o convite é exatamente, aceite a sua sombra. Aceite ainda que nós ainda estamos fragilizados, que ainda não estamos capazes de seguir nesse caminho que deveria ser essa retidão. Que ainda fazemos tantas curvas desnecessárias na nossa existência. Mas que essas curvas também são elas que vão nos fazer crescer. Porque nesse caminho de crescimento, vamos ter altos e baixos, vamos ter dia, tem dia que a gente está assim, ó, querendo ser Francisco de Assis, não é não? Querendo ajudar todo mundo, não, gente, tem dia que está assim, ó, tem dia que você está, nem sei porque que a gente está, tá a gente mesmo, né? Então é nesse dia que a gente está com a nossa, mas é aí que a gente tem que se aceitar e dizer, Deus, por que orar a Deus, gente? Eu fico pensando, para falar com algumas pessoas é uma dificuldade, para falar com Deus é só você mentalizar e se concentrar. Então você fala, Deus, eu ainda estou nessa condição, eu queria fazer tudo certo, mas olha o que eu fiz hoje, tu sabe o que eu fiz hoje, eu fiz, mas eu não quero mais fazer, então eu vou procurar amanhã não fazer mais, eu vou começar a melhorar, é isso, porque se você não aceita que você ainda é capaz de errar, você não vai perdoar o outro, não vai. Você vai começar a exigir e ser aquela pessoa moralista, puritana. Esse comportamento é terrível para qualquer pessoa, principalmente religioso. Gente, todos nós somos falhos, todos nós. Então, naquilo que eu não erro hoje, o outro erra. Naquilo que eu erro, o outro já não erra. Então, nós estamos assim. E é assim que vamos crescer. A gente cresce assim. Agora, você não cresce se você realmente desistir de dizer não. Eu conheço pessoas, eu tenho uma cunhada, pessoa maravilhosa, o dia dela é um exemplo dela. Ela já frequentou o FE aqui algum tempo, num período, aí faz tempo já. Aí ela falou, não, Mary, vou sair, não dá para mim não. É muita exigência. O que eu vou fazer? Falei, está no momento dela. Adoro ela, amo tudo, mas ela falou que é muita coisa, é muita exigência para ela. É cada um não tem seu momento. Né? Então, às vezes, a gente entra, tem pessoas que entram assim, aqui no FE. Aí entra em grupos de estudo, aí faz parte de quase todos os grupos de estudo, aí ele quer fazer quase todas as tarefas, aí daqui a uns 6 meses, 8 meses, cadê fulano? Não está mais aqui. Porque esse entusiasmo, essa coisa de você querer recompensar um tempo que você não conhecia, as pessoas às vezes se cobram, por que eu não conheci doutrina antes? Eu falei, porque o seu momento era agora. A gente só acontece essas coisas para nós no momento certo. Então, as pessoas, nesse afã de querer compensar uma coisa que não fez durante essa existência, eles acabam desistindo, porque exigem demais de si, exigem algo que não tem competência de seguir, né? A gente vê isso até nas casas religiosas de evangelho, que eles seguem uma vida assim, então assim, depois não aguenta e sai, né? Por quê? Porque exige aquilo, não aceita essa sombra que ainda existe em nós. Aceitar a sombra em nós não é se acomodar e fazer, não, eu sou assim mesmo, não. Não é por aí. Essa aceitação de que a irmã vem falar para nós é se perdoar. É perdoar aquilo que eu ainda não consigo ser, mas que eu gostaria de ser. Certo? E ela fala do auto-perdão. Gente, isso aqui é muito bom, né? Também é uma sequência, né, daqui da aceitação da sombra. Ela diz, o auto-perdão é a aceitação para ser plena, é a aceitação para ser plena, precisa do perdão. A aceitação, aquilo que a gente falou antes, para eu me aceitar, eu preciso me perdoar. Porque às vezes a gente diz que perdoa até o outro, mas não se perdoa. Porque o recomeço é importante, porque esse perdoar, esse auto-perdão, faz com que eu aceite aqui a sombra que ainda faz parte de nós, de mim, mas mesmo com toda a minha dificuldade, mesmo com toda a minha imperfeição, a gente vai caminhando em frente e eu me perdoo.
situação, às vezes, que as pessoas se culpam muito. Uma vez eu fiz um atendimento, muitos anos atrás, de uma pessoa, e ela tinha cometido um aborto. Ela não conhecia a doutrina até então. E ela não se perdoava. Aquilo era uma coisa tão forte nela. Eu lembro dessa menina, dessa moça. E aí a gente foi conversando com ela, mostrando que, primeiro, ela não conhecia, ela não sabia disso. E que, segundo, mesmo que ela soubesse, foi um momento que ninguém vai aí avaliar a sua dor, a sua dificuldade. E que Deus dá para todos nós sempre oportunidade de crescimento e de que a gente repare o nosso erro. Então, se a gente não se perdoa por uma falha nossa, a gente deixa de crescer e de caminhar. Porque você vai ficar como? Quando a gente não se perdoa de alguma coisa que você faz, você fica ali, como se pisasse no mesmo lugar, no remorso. O remorso não faz crescer. Arrependimento, sim, porque arrependimento, você se arrepende e você muda a sua conduta. O remorso, não. Você fica, poxa, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz... E fica assim, ó, e não cresce. Quantos espíritos chegam à nossa mesa, quantos anos desencarnado, sofrendo por uma coisa que ele não se perdoa. E já, ao passo que o algoz dele já está à frente dele, porque reconheceu que errou, seguiu em frente e já está muito melhor do que aquele que sofreu a ofensa, porque ele não se perdoou. Então, o auto-perdão, meus irmãos, é algo necessário a nós, a nossa vida de crescimento e de evolução como espírito. Vamos lá? Ela fala da vigilância, que é muito boa, né? A vigilância é a atitude de cuidar da vida mental. Eu gosto muito desse tema, tudo que relacionamento a pensamento, a coisa, porque tudo no nosso mundo, na nossa vida de espírito, está no pensamento. Tudo reside a partir do nosso pensamento. Então, aqui, quando ela fala aqui dessa vigilância, a gente tem que aprender a vigiar os nossos pensamentos. Porque através... Olha só, eu sempre levanto, eu tenho umas comparações. Quem trabalha com criança especial é bom porque a gente repete tudo toda hora, né? A gente acostuma a repetir as coisas, é muito bom. Não é porque a gente ensina hoje, amanhã a gente vem, tia, e de novo a mesma coisa, ele já esqueceu tudo no dia anterior, não é? E aí, essa vigilância, quando a gente começa a fazer, a se vigiar, aquele Jesus diz, vigiar e orai. A maioria das pessoas diz orar e vigiar. Não, Jesus manda primeiro a gente vigiar, tá? Para depois orar. Então, essa vigilância aqui de atitude, de cuidar da nossa mente, eu começo a selecionar pensamentos. Eu começo a escolher o que eu quero pensar. Ou seja, como é que é isso, Mary? Como é que você escolhe? Não. Pensar é um ato contínuo. Não se para o pensamento. Não tem como. É uma fábrica. É dínamo. É assim, ó. É direto. Não quero pensar nisso, não vou pensar em nada. Não existe. Você, para mudar o seu pensamento num padrão melhor, você tem que trocar o seu pensamento. Ou seja, eu estou pensando em algo que é negativo. Não quero pensar assim. Então, você começa a pensar em uma coisa boa, numa música, seja no que for, você começa a mudar esse padrão vibratório. Porque nós atraímos nossos, que nós chamamos de obsessores, que muitas vezes nem são convidados nossos mesmo, através do nosso pensamento. A gente começa a ter um pensamento repetitivo. Quem já não aconteceu isso, gente? Porque acontece uns que a gente diz assim, opa, a gente mesmo já começa a se conhecer e dizer, o que é isso? Que pensamento é esse que está vindo? Aí ele vem, aí daqui a pouco tu troca, aí o pensamento vem novamente. Então, são esses irmãos. Então, se você se compraz com esse pensamento, seja qual for, que não seja construtivo, que seja algo negativo, você começa a atrair para você pessoas, espíritos que pensam da mesma forma. E isso você vai, como se fortalecendo aquele pensamento negativo, e quando você vê, fica difícil de sair dele. Então, essa vigilância no que nós pensamos é importantíssimo. Gente, eu digo uma coisa para vocês com toda certeza, sem ter medo de errar. Eu vou dizer uma coisa que eu espero que vocês não digam o contrário, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, se fosse falar, quem não já pensou, de vez em quando não pensa alguma coisa que você não queria pensar?
Porque eles vêm. E por que? Eles vão pensar, por que vem? Porque nós estamos rodeados de espíritos, esqueceram disso? Esquecemos que nossa Terra é um planeta de provas e expiações, então aqui temos muito mais espíritos de médio para baixo do que para cima, em volta de nós. Então, dependendo do nosso teor de pensamento, a gente vai atraí-los. Nós só atraímos dessa forma, não é convidando, não é falando, é aqui, é pela nossa tela mental que eles vão nos localizar, certo? Então, a vigilância daquilo que pensamos é importantíssimo e é um exercício, tá? Isso não é coisa assim, não, tá, então vou... Quando a gente começa a aprender a vigiar o que a gente pensa, a gente começa a aprender também a selecionar esses pensamentos. A pensar no bem. Poxa, mas está difícil, Mary, eu queria ter uma coisa, um pensamento, eu não quero. O que você faz? Pega um livrinho desse, pega o Evangelho, ler em voz alta um trecho, uma leitura edificante, que já, com isso, vai harmonizando onde você está, e aí, quando você vê, você já nem está mais pensando naquilo. E é importante, porque às vezes os pensamentos eles são tão fortes que você não quer pensar, e ele fica repetido aqui em você. Vamos nós. A oração. Então, ela vem falar da oração. A oração é a terapia da mente. Sem oração, dificilmente recolheremos os germes divinos do bem que constitui as correntes de energia superior da vida. Então, como é que a gente traz para nós essas correntes de bem, de amor, de harmonia? É através da oração. A oração é tratamento. Quando fazemos terapia, não é tratamento? Então, a oração é tratamento. Tratamento de quê? Do nosso espírito, da nossa alma imortal, né? Que a alma somos nós encarnados. Do nosso espírito, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado dessa oração, eu diria, diária. Diária como mesmo? Assim, no mínimo, quando você vai deitar, importantíssimo. Quando você levanta, antes de você levantar, né? Diz que quando você levanta é força de expressão. Você acordou, a primeira coisa que a gente faz é agradecer a Deus, porque você abriu os olhos. E nesse momento, então, gente, meu Deus, como eu tenho agradecido a você, eu ainda estou aqui, por aqui, eu ainda estou por aqui. Mas a gente tem que ter isso. A minha amiga é engraçada, fala assim, Mary, quando tu acordar um dia e você não sentir nada, tu está desencarnado. Eu falei, é verdade, que a gente acorda, é braço, outro dia é a perna, aí tem que ter alguma coisa. Quando tu não sentir nada, tu olha em volta que tu desencarnou. Falei, aí eu digo para ela, então eu estou muito encarnada ainda. Mas é isso, então essa terapia, esse tratamento, porque você vai cuidando da sua mente. A gente não cuida do corpo, nós não cuidamos da higiene do nosso corpo. Todo mundo normal cuida, né, gente? Levanta, a gente faz higiene do corpo, toma banho. E a alma? A gente muitas vezes deixa esquecida, né? O corpo a gente cuida, mas e a alma? E o trabalho? Aí ela vem falar do trabalho. E ela diz, os sábios das guias da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Então, o que é trabalho? A gente lembrou de uma história de um escritor, foi na Rádio Rio de Janeiro, acho que naquele momento espírita. Ele foi para uma fazenda descansar, né, e escrever um livro. Aí ele ficava na rede, deitado, aí os trabalhadores passavam para trabalhar na roça. Aí falava assim, doutor, está descansando? Ele dizia, não, estou trabalhando. Aí, do outro dia, ele ia mexer lá na terra com ele, tudo. E, doutor, o senhor está trabalhando? Ele, não, estou descansando. Porque o trabalho dele era com a mente. Então, quando ele estava ali, ele estava, né, para escrever. Então, quer dizer, todo trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Trabalho não é só assim dentro de uma casa espírita, como nós religiosos, em qualquer lugar. Se você está com a sua família, se você está em harmonia, se você está numa conversa edificante,
é um momento proveitoso. Aqui nós estamos, a gente reserva. A gente perde tempo quando vem aqui, gente? Alguém perde tempo quando vem no fé? Ai, graças a Deus, ninguém, né? Então, nós estamos aqui, né? Escolhemos estar aqui, dando utilidade ao nosso tempo para este momento. Olha que momento bom, olha que momento maravilhoso que estamos. Aqui, com o Espírito de luz que vem trazer um relator, vamos dizer assim, um caminho, mostrar um caminho muito mais fácil para que a gente cresça, como todos os demais. Então, a gente está aqui num momento muito especial, porque o momento mais especial da nossa vida é aquele que estamos nesse exato momento. Ou seja, aqui, agora. Passou há horas atrás, já passou, daqui a pouco não sabemos como será nossos momentos. Mas agora, este momento que aqui estamos, nós sabemos o que estamos fazendo e por que aqui estamos, né? Então, é isso. Eu vou ler, deixa eu ver se eu leio a questão do Livro dos Espíritos, para deixar aqui bem claro aqui sobre o trabalho. Vou ler aqui, tá? É a questão 675, tá? Aí o Kardec pergunta assim, para os espíritos: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, está aqui nos livros do Espírito. O Espírito trabalha, porque, vamos dizer assim, né, Mary? Mas a gente vai repousar, daqui a pouco todo mundo vai dormir, aí a gente vai descansando. Não, nosso corpo, sim. Nosso Espírito estará trabalhando, se assim desejarmos. Ou ele pode ir para um lugar que você também não queira, ou que você queira. Então, a direção que eu vou dar para onde, quando eu vou dormir, por isso a importância da oração. Porque no momento que nosso corpo, que nós não estamos vigilantes, nosso Espírito protetor, que é o nosso anjo guardião, e nós, através da oração, pede aos benfeitores que possamos ir para um lugar que a gente ou possa ajudar alguém, ou que a gente possa parte do estudo. Quantas gente sonha estudando, não sei onde é, não, mas está indo sempre em grupo de estudo. É isso, o Espírito está trabalhando, ou seja, ele está aproveitando o seu tempo útil, porque ele fica mais livre, enquanto o nosso corpo repousa. Certo? Tolerância. Essa aí. Nós ainda temos muita dificuldade de tolerar certas coisas, né? De repetir a resposta mais de uma vez, de aceitar, às vezes, uma pessoa da família que é difícil. E, assim, uma série de coisas que, se a gente for pensar, a gente fala: eu também ainda tenho dificuldade, eu não sou tolerante. Eu não sou, né? Eu tento, eu tô tudo nesse aprendizado, tá, gente? Quando a gente está aqui, só tem uma coisa diferente de vocês, é que a gente tem que falar para vocês, né? Tem a responsabilidade, né? Mas a responsabilidade nossa de falar do Evangelho é muito grande. Eu escutei ontem uma coisa que me deixou feliz, vou contar para vocês. Eu acompanho o Haroldo. Quem que é acompanhador do Dutra? Tá. Aí ele disse assim, respondendo a uma pergunta de uma pessoa lá da internet. A pessoa falou que não consegue fazer as coisas porque ela fica com medo e trava, enfim, é assim a colocação dela. Aí ele falou uma coisa, eu falei: não só sou eu não, fiquei muito contente, que ele falou assim: olha só, eu faço palestra há muitos anos, eu faço esse trabalho com vocês, mas eu faço também com medo. Cada vez que a gente vem aqui, eu confesso a vocês, de coração, de verdade mesmo, é como se fosse a primeira vez. Já faz um tempinho que a gente sobe aqui, tá? Mas é como se fosse a primeira vez. Eu falo: mas por que a gente fica tão assim? E assim, eu não sou palestrante, né? Eu falo para as pessoas que eu gosto de conversar de Jesus, de falar, mas não sou palestrante. Mas o que dá assim essa dúvida e esse um pouco de medo, vamos colocar, se você dessa forma colocar medo, ou essa insegurança, que é a palavra mais correta, é porque nós vamos falar de algo muito grande. Nós estamos falando em Jesus. Nós estamos falando em nome de... Sempre você fala, eu me arrepio todo. Porque você está dizendo que está falando em nome
dele. É muita responsabilidade, é muito grande isso. Porque quando a gente se encarna, diz assim, ué, Mary, está fazendo aqui. Tu não falava lá, tu não dizia tudo aquilo, não é? A gente vai brincar dizendo com um amigo, o Nazareno Feitosa, é um cearense engraçado, ele mora em Brasília, excelente palestrante. E ele é engraçado, ele fala assim para a mulher dele, olha, quando eu desencarnar, você coloca, bota aqui, um crachá no meu peito dizendo, trabalhador. Porque quando eu chegar no umbral, o pessoal vê lá, oi, Nazareno, você é aquele, estou trabalhando. Então, gente, é brincadeira, mas é a verdade, né? Então, nós não fazemos aquilo que já é o Evangelho, que a gente já conhece, que a gente já está careca de saber. Por quê? Porque nós ainda estamos aqui nessa condição que a irmã vem dizer para nós. Nós ainda estamos nessa dualidade de sombra e luz. Então, eu digo, tem dia que a gente está tão bonzinho que a gente é capaz de dar flores para o inimigo. Tem dia que a gente, não sai da minha frente. E não é assim que a gente é ainda? Então, nós ainda estamos um pouco nessa coisa confusa, mas assim, confusa de não ter uma permanência de comportamento, mas já tem uma objetividade, né? Nós hoje não temos essa confusão do que eu quero, nós já sabemos o que queremos. Agora, o que queremos, às vezes, não conseguimos fazer. Não é? Essa é a diferença, tá? Então, amor incondicional. Alguém conhece? Aprender o alto amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Então, ela diz aqui para a gente que esse amor, porque quando a gente ama, e esse amor é um amor abrangente a tudo, é amor divino, é amor de Deus, né? Esse amor que as pessoas, que a mulher fala, eu te amo, né? Daqui a pouco eu te amo, daqui a pouco eu te mato, enfim. Não é esse amor, mas esse amor nessa coisa muito maior. Então, então, quando a gente diz assim, não impor condição, porque quem ama não coloca condição. Ama. A gente já está nesse nível? Não. Mas a gente quer entrar nesse caminho, a gente como mãe já faz até um pouquinho assim, sabe? Não faz? Como mãe, como pai, né? Só mãe não, né, gente? Como mãe, como pai, né? A gente até assim, a gente já ensaia um pouco o que é esse amor sem condição, porque se for para o outro, se for uma mulher, não, meu marido eu querer que ele goste de mim como eu gosto dele, você vai querer, é assim que a gente ama, a gente não ama assim trocando, é verdade, ainda é assim, amigos, né? Eu sou amigo, mas, então a gente está sempre esperando uma recompensa, tá? Então, eu vou só finalizar aqui a fala da irmã, se ler um finalzinho aqui. Cadê meus papéis? Tá aqui, tá? Aí, no final, ela diz assim para a gente, o nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade, ou seja, o amor incondicional, ele não vê tempo, não vê hora. É disponibilidade para servir e aprender. O programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. A gente vai terminar com um textinho pequeno aqui de Paulo Freire. Ver se eu acho meu papel. Está aqui. Só rapidinho, é bem pequeno, a gente finaliza aqui o nosso estudo. Que ele diz assim, é só um trecho tirado de um texto dele, que é muito bonito. Ele diz assim, é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é submeter, é não desistir. Esperançar é juntar-se ao outro, é seguir em frente. Esperançar é fazer diferente. Então, que a gente mantenha essa esperança, esse esperançar com Jesus, esse esperançar com os amigos espirituais, com esses guias mentores desta casa, com nossos guias que estão sempre nos fortalecendo, nos renovando a cada dia. Que a nossa esperança seja de construção de um mundo melhor, de um futuro mais promissor, porque Jesus disse que jamais estaríamos só. Então, nossa esperança está em Jesus e na certeza de um mundo melhor se nós construirmos esse mundo junto. Muita paz.